Nós vamos iniciar o estudo do nosso Obras Póstumas. Nós começamos o nosso encontro anterior, o capítulo que trata da influência perniciosa das ideias materialistas sobre as artes em geral, sua regeneração pelo Espiritismo. E nós paramos num trechinho aqui, a gente volta só uns 2 parágrafos para recapitularmos aqui a nossa parada. Kardec falava sobre a decadência das artes no século XIX. Então ele diz assim para nós: a decadência das artes nesse século é o resultado inevitável da concentração das ideias sobre as coisas materiais. E esta concentração, a seu turno, é o resultado da ausência de qualquer fé e de qualquer crença na espiritualidade do ser. O século não recolhe senão o que semeou. Quem semeia pedras não pode recolher frutos. As artes não sairão do seu torpor senão por uma reação através das ideias espiritualistas. Já no século XIX, Kardec já fazia uma previsão, ou já constatava na prática, tudo aquilo que a criatividade humana podia oferecer. Então ele já falava sobre essa questão da decadência, principalmente logo depois que nós tivemos a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, precisamente no dia 14 de julho, nós tivemos ali uma grande transformação no modo de viver dos franceses e de um modo geral na Europa, que acabou inevitavelmente sendo influenciada, né, porque a Europa naquela época vivia o período do absolutismo, né, que era aquele período em que os reis detinham poder absoluto de legislar, de governar e de julgar. Então eles faziam tudo isso da forma que convinha, né? E a gente lembra que Maquiavel, que era um dos pensadores daquela época, falava também daquela clássica frase que ele utilizava, né? Os fins justificam os meios. E ele falava sobre essa frase porque ele defendia que os reis absolutistas, sendo detentores desse poder absoluto, seriam capazes de fazer com que uma nação evoluísse, porque eles poderiam tomar as decisões para controlar um povo desgovernado. Então Maquiavel ele viu o lado positivo do absolutismo, compreendendo a necessidade de uma imposição monárquica, de uma imposição do governo real para poder conduzir uma população pobre, ignorante, agressiva. Então ele dizia que qualquer meio que pudesse ser utilizado para levar ao progresso daquela nação seria válido. Por isso os fins justificam os meios. E infelizmente, né, devido à nossa cultura ou à falta da nossa cultura, nós acabamos interpretando essa ideia de Maquiavel como uma ideia conhecida popularmente como maquiavélica, como algo negativo, né? Em que alguém pode fazer qualquer coisa para atingir aquilo que ele quer. Lembrando sempre que o objeto desse pensamento mais atual é exatamente o egoísmo, é o pensamento individualista. Então você poderia fazer qualquer coisa para poder alcançar. Mas Maquiavel defendia esse pensamento. E aí então vieram os iluministas, que eram os filósofos daquele período, que começavam a trazer um pensamento de igualdade, liberdade e de fraternidade, saindo daquele poder real absoluto, né? Então até porque também quando nós falamos em um poder real absoluto, a gente pensa assim que isso seria muito interessante se nós tivéssemos um rei nobre, um rei com grande conhecimento, um rei com o propósito de viver em função do progresso da sociedade. Mas ao contrário do que a gente observa na história, nós tínhamos reis caprichosos, reis egoístas, reis completamente despreparados, né? Reis que viviam em função dos interesses pessoais de suas famílias, do seu país. Então o poder absoluto era utilizado então de uma forma bastante destrutiva, em vez de construir uma nação. E daí então os iluministas vieram com esse pensamento de transformação. Vieram as revoltas populares, vieram as mortes, vieram todos os conflitos. A gente se lembra que, estudando um pouquinho sobre a Revolução Francesa, inevitavelmente a gente entra na criação da guilhotina, das execuções em massa que aconteciam
a tomada da Bastilha, depois a vinda de Napoleão, tudo acontecendo naquele período, né? Kardec nasceu em 1804, ele nasceu, portanto, deixa eu ver, 1789, 90, são 14, 15 anos depois da Revolução Francesa. Então, na verdade, ele estava vivendo ali o calor dos efeitos da Revolução. E ele percebia que, naquele período, a criatividade tinha caído a zero. Quem eram os artistas? O que os artistas poderiam criar, a não ser algo relacionado com o seu cotidiano? Quais eram os artistas que poderiam se debruçar, por exemplo, sobre um projeto, pensando na filosofia, pensando na existência espiritual, pensando na continuidade da vida, sendo que a coisa estava exatamente acontecendo no seu dia a dia, pessoas morrendo, cabeças rolando e transformações graves na sociedade. Então daí ele falava sobre essa decadência das artes, que o século não recolhe senão o que semeou. Como aquele período foi uma semeadura de novos modos de viver, uma semeadura de terrorismo em virtude das perseguições que aconteciam, a arte não poderia retratar nada além disso. E, consequentemente, quando um artista faz um retrato da sua realidade daquele momento, a arte só acaba sendo importante para eles naquele momento. Porque hoje, se nós voltamos no tempo e encontramos ali um quadro que retrata, por exemplo, o que aconteceu na época da monarquia, o que aconteceu na época da Revolução Francesa, naquele período, somente aqueles que têm interesse histórico em conhecer aquela arte. Porque em termos de qualidade artística, ela muito pouco vai ser demonstrada, a não ser que seja um trabalho de excelência, que mesmo retratando uma imagem que seja ligada aos eventos daquele momento, a maior apreciação que ela vai ter vai ser na sua técnica, vai ser na capacidade que o artista tem de retratar aquele fato, mas a obra por si mesma, ela não vai conseguir ficar imortalizada, digamos assim, por trazer um tema geral que sensibilize as pessoas. Por isso, então, no século XIX isso aconteceu, e de lá para cá não foi diferente. Se nós começarmos a visitar as pinacotecas, os museus de modo geral, e procurarmos todas as obras que foram produzidas do século XIX para cá, principalmente século XX e século XXI, a gente fica se perguntando quais são exatamente as obras que poderiam ficar marcadas na história da humanidade produzidas nesses 3 últimos séculos. A gente não vai encontrar quase nada. Nós teremos uma composição ou outra que vai chamar a atenção, mas essa composição está relacionada com a vida cotidiana das pessoas. A gente pode falar isso na questão da fotografia, a partir do final do século XIX, podemos falar das músicas que foram criadas, podemos falar do cinema que foi produzido a partir do início do século XX, podemos falar das pinturas dos grandes pintores contemporâneos que retratam, nós podemos pegar aqui no Brasil, por exemplo, Tarsila do Amaral, que retrata o cotidiano das pessoas. Podemos pegar um ou outro artista que também faz esse mesmo retrato, mas aí nós perguntamos assim, tirando o valor, porque hoje a arte ela se tornou um objeto comercial. Então você olha para uma arte e você avalia a qualidade dela pelo valor que ela é vendida, e não simplesmente pela mensagem que ela transmite, e sendo essa mensagem especificamente relacionada com o dia a dia das pessoas. A Miriam colocou, né, talvez só as que emitiram alguma manifestação com conotação mais política, social. Social e política seriam exatamente esses dois temas, os mais importantes desse período, né? Desses 3 últimos séculos. Porque fora isso nós não tivemos nada relacionado com a evolução espiritual. Nós não tivemos nada que relacione, que sensibilize as pessoas, como eu comentei com vocês, da pessoa se olhar, colocar aquela mão no coração e dar aquela suspirada e dizer assim, que mensagem linda essa obra está me transmitindo. Não se fala mais nisso. Kardec lembra que depois dos artistas do passado, a diferença que existia naquilo que naquilo que eles transmitiam e naquilo que nós recebemos hoje em termos de qualidade artística. Ele continua aqui para nós. Aqui, as artes não sairão do seu torpor, senão por uma reação, através das ideias espiritualistas. Hoje nós estamos vivendo esse período de novas ideias espiritualistas. Nós tivemos mudança nas instituições religiosas, para melhor ou para pior.
Nós tivemos a criação de novas filosofias, o próprio Espiritismo, a partir do século, de meados do século XIX, chegou também como uma nova proposta de elevação do homem, de conscientização da sua realidade espiritual, mas as artes não acompanharam. Exatamente porque, eu acredito, já é uma análise pessoal minha, que eu acredito que assim como a ciência, que se rebelou contra as religiões naquele período, né, principalmente lá embaixo, no século XVI, a partir do Renascimento Cultural, os cientistas decidiram enfrentar as religiões. Nós tivemos, quando se estuda a história da Idade Média, principalmente da Baixa Idade Média, nós temos ali o período das trevas, como é denominado. Esse período das trevas mostra exatamente a influência poderosa da Igreja Católica, que era a única dominante no mundo ocidental. Ela então decidia quais eram as verdades do mundo. Então, quando nós tivemos, por exemplo, naquele período do Renascimento, tivemos Galileu Galilei, Nicolau Copérnico e tantos outros, né, cientistas daquele momento, quando eles trouxeram uma nova proposta, de imediato a Igreja acabou colocando a sua força. Copérnico foi ameaçado, né? Ele não foi queimado pela Inquisição, porque ele acabou morrendo antes, enquanto nós tivemos Galileu Galilei foi condenado pela Igreja e condenado a ficar exilado na sua casa até o fim dos seus dias, que foi o que aconteceu. Então, a partir do momento em que houve essa rebelião dos cientistas, eles então decidiram romper qualquer vínculo com a Igreja, ou seja, não permitindo que houvesse nenhum tipo de influência religiosa nas suas decisões. E isso foi muito positivo, porque nós começamos então a ter novas descobertas, tivemos ali novas fronteiras que foram rompidas, né? As grandes navegações que aconteceram naquele período foram resultado também desse rompimento, porque todo mundo dizia que se você navegar em direção ao Ocidente, você poderia cair numa grande cachoeira, já que a Terra era plana. Então nós tivemos ali aqueles grandes aventureiros que foram contra essa decisão das religiões, né, ou desses pensadores religiosos, e nós tivemos também outras grandes descobertas, né? A astronomia trouxe a sua grande revelação, nós tivemos a física, nós tivemos a química e outras ciências que foram se desenvolvendo. Então, como a ciência se rebelou contra a religião por causa dessa imposição, eu tenho a impressão de que a arte seguiu o mesmo caminho. Porque nesse período da Idade Média, também era uma obrigação de todos os artistas, pelo menos aqueles que que produziam as suas artes de um modo mais conhecido, né, de um modo com grande divulgação, eles deveriam seguir essa cartilha da Igreja. Tanto nós tivemos, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né, quando pegamos, por exemplo, Leonardo da Vinci, quando nós pegamos principalmente Michelangelo, Rafael e outros pintores daquele período, todas as obras que eles retratavam, que eles produziam, estavam relacionadas com temas religiosos. Então nós tínhamos os autos, assim como nós temos o Auto da Compadecida, que foi escrito aqui no Brasil, nós tivemos outros autos que foram escritos lá na Europa, e esses autos retratavam também situações relacionadas diretamente com a religião. Então, por isso, esse rompimento dos artistas contemporâneos, dizendo que eu não tenho obrigação de retratar absolutamente nada. E a partir desse renascimento cultural, nós tivemos Da Vinci, por exemplo, pintando a Mona Lisa. E a gente se pergunta, né Miriam, o que a Mona Lisa, a Miriam que adora a Mona Lisa, o que a Mona Lisa tem a ver com religião? Absolutamente nada. Isso porque eles decidiram que a religião não seria um tema, não seria mais um tema que eles teriam a obrigação de mencionar, a menos que seja uma opção pessoal do artista, mas não mais uma obrigação. A Miriam lembrou também, né, muito tempo essas obras eram encomendadas, os artistas viviam, né, nós tínhamos ali os mecenas, que eram aqueles patrocinadores do passado, e famílias italianas, né, de muito poder acabavam contratando esses artistas para poder pintar um quadro, para poder fazer uma escultura, isso para uma homenagem especial para a sua própria família, ou mesmo a igreja contratando esses pintores, esses artistas, para produzir essas obras, né?
eles eram quase escravizados, né? Viviam em função disso. A escravidão do presente, né? Em que você vive escravizado por dívidas, a mesma coisa acontecia no passado também. E principalmente porque a obra tinha que ficar pronta antes da pessoa que está pagando morrer, né? E naquela época a gente sabe que a vida não era tão longa assim, né? Para uma pessoa comum, por exemplo, do dia a dia, que vivia assim uma vida, de um cidadão normal, a vida não passava de 30, 35 anos de idade. Né? Enquanto que aqueles que eram os mais ricos, poderosos, sustentados por aquele egocentrismo, eles queriam que a sua memória ficasse, né, para toda a eternidade. Por isso, então, eles contratavam esses grandes artistas. Né? Pois é, né, Ju? Se eu morrer, você morre junto, né? Já pensou? E aí, então, esse rompimento que a arte teve com a religião fez com que os artistas se preocupassem principalmente em retratar aquilo que acontecia no momento em que eles viviam. Eles não poderiam ir além do seu universo para poder retratar um mundo que eles não acreditavam, um mundo com o qual eles tinham rompido, que era o mundo espiritual, principalmente um mundo espiritual que era desenhado, que era apontado de uma forma dogmática pelas religiões. Então você tem que acreditar em Adão e Eva, você tem que acreditar na Imaculada, né, Concepção, ou seja, a gravidez não corrompida, não pecaminosa de Maria, e outros temas religiosos. Então os artistas disseram, se for para poder falar do mundo espiritual e eu ser obrigado a desenhar anjinhos, desenhar palácios dourados, desenhar nuvens e desenhar a face de Deus formada por nuvens, né? aquelas nuvens de algodão, então eu prefiro não fazer isso. E aí então nós tivemos esse rompimento também das artes com relação às religiões. A Miriam colocou, eu considero no século XIX Antônio Gaudí, né, um artista com alma mais sensível, né, uma arte que emociona, muito avançada para a época, mas que não agradou a todos por não ser certinha. Era muito orgânica, né, a natureza era o tema, não o ego do homem. Né? Quem quiser conhecer mais sobre Gaudí, está ali o casamuseugaudi.org, né, a Miriam está indicando. E nesse caso a gente vê a mesma coisa, né, Miriam? Quando você fala sobre um artista que é mais sensível, ele sensibilizava as pessoas por uma arte retratando, por exemplo, uma natureza morta, retratando uma paisagem. Então é a beleza da arte daquela paisagem, mas ainda assim não tocava as pessoas no sentido da esperança daquilo que elas têm, da necessidade de se espiritualizar, da necessidade de preencher esse vazio interior que todas elas têm, que todos nós trazemos até hoje. Então nós vemos no rosto das pessoas, né, aquele desejo, como diz aquela música interessante que o Fábio Júnior canta, né, e o padre Fábio de Mello acabou fazendo a regravação, né, as pessoas mostram no rosto aquele desejo de ser e de ter. E quando ela olha uma arte, por exemplo, ela busca uma resposta para aquilo que ela deseja, para aquilo que ela precisa, e ela não encontra. Então ela se sensibiliza pela beleza, mas aquilo não preenche aquela necessidade que ela possui. Tanto é assim que hoje, se nós pegamos, por exemplo, uma música, vamos colocar um artista espírita, né, e ele produz uma música que traz aquela letra de esperança no futuro, da imortalidade da alma, do reencontro com as pessoas amadas. Muitas vezes você ouve uma música daquela e chora pela beleza da sua letra e naturalmente conjugada, né, com a beleza da melodia. Então você olha aquela arte e a sua imaginação começa então a ir além do mundo físico onde você se encontra. Então não é mais a beleza. A mesma coisa acontece com essas músicas da nova era que nós ouvimos hoje, tocadas, né, por instrumentos ou mesmo por cantores. Como a gente já comentou no estudo anterior, né, falar, por exemplo, de Enya, que tem aquela melodia muito suave, aquela música que as pessoas gostam naquele momento zen de ficar ouvindo, né? Alguém diz assim, olha, hoje eu estou muito zen, estou ouvindo aqui Enya, estou ouvindo Kitaro, estou ouvindo e outros artistas, né, que vão produzindo essas músicas. Por que elas ouvem esse tipo de música? Exatamente porque aquele momento zen que é tão falado hoje é o momento em que as pessoas desejam se espiritualizar, desejam sentir de uma forma mais intensa esse sentimento que ficou muitas vezes adormecido pela correria, pelas dificuldades do dia a dia.
Então nós temos hoje as músicas que também são produzidas dentro do meio católico, dentro do meio evangélico, que são músicas belíssimas. Independente de qualquer tipo de preferência religiosa, nós não podemos desqualificar a beleza de uma melodia, a beleza de uma poesia que foi transformada em música. E porque a mensagem faz com que as pessoas se elevem àquilo que elas tanto desejam. Principalmente no momento atual, né? Kardec fala do século XIX, e nós falamos do século XX para o século XXI, em que nós vemos as pessoas, no Brasil, por exemplo, isso é bastante claro. Por que hoje nós temos as igrejas lotando? Por que nós temos hoje as pessoas naquela ânsia desesperada de buscar uma religião? Exatamente para poder buscar um alívio para as dificuldades que elas enfrentam no dia a dia. É aquele emprego que não traz a remuneração adequada, é aquela moradia que ela possui que não é satisfatória, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades de saúde, os conflitos sociais que ela enfrenta. Então ela precisa chegar e falar assim, olha, já que eu não consigo encontrar uma salvação naqueles que são os meus governantes, naqueles que são os meus legisladores, naqueles que são os meus empregadores, eu vou recorrer a Deus, à espera de um milagre. E daí então nós vemos assim as instituições religiosas lotando de pessoas que não estão ali para se espiritualizar necessariamente. Elas estão ali para poder buscar uma ajuda espiritual para aquilo que elas vivenciam, independente da linguagem que elas falem. Ou elas querem a ajuda dos espíritos propriamente propriamente ditos, ou elas querem a ajuda de Jesus, ou querem a ajuda de Deus, então elas vão para essas instituições. E ali então elas encontram não apenas o ambiente propício para isso, mas encontram também a arte, que representa exatamente esse reencontro. E aí então essas pessoas muito talentosas, muito sensíveis, não há dúvida nenhuma, conseguem traduzir esse sentimento que as pessoas necessitam, ou que elas desejam alimentar, através desses trabalhos artísticos, que são bem produzidos, sem dúvida nenhuma. O Brás colocou ali, né? Bom dia, pessoal que chegou. O pintor que mais me impressionou até hoje foi o espanhol Salvador Dalí, né? Dalí, quando ele falava sobre o surrealismo, né? Então ele era alguma coisa que para muitos, né? Inclusive quando se fala em Dalí, Brás, muitos psiquiatras adoram conversar sobre ele numa roda de almoço, né? Será que o que ele falava era algum tipo de esquizofrenia? Será que por acaso o que ele retratava era algum tipo de desequilíbrio emocional que ele tinha? Mas que era criativo, não tem dúvida nenhuma. Agora, o que aquilo representa propriamente dito, os psiquiatras até hoje estão conversando sobre isso, né? Então, que é muito legal, né? Pois é, brincar com a arte, você sai da beleza artística e você entra na beleza da criatividade, né? Então, sem dúvida, é muito bem feito. A Ju colocou, né, a Sacra Família que eu vi de perto, uma obra escandalosamente enorme, chega a ser macabra, né? A Miriam colocou, né, tanto que a Sagrada Família, a igreja que projetou, demorou anos para ser finalizadas, né, por não ser submetida às ordens mais formais, né? Então não tinha pressa. Geração após geração, os artistas foram terminando essas obras, né? Vamos lá, ele continua assim para nós. E como o pintor, o poeta, o literato, o músico poderiam ligar seus nomes a obras duráveis, quando em sua maioria não creem eles próprios no futuro dos seus trabalhos? Quando eles não se apercebem de que a lei do progresso, esse poder invencível que arrasta atrás de si os universos pela estrada do infinito, pede-lhes mais do que as pálidas cópias das criações magistrais dos artistas dos tempos idos. Lembramo-nos dos Fídias, dos Apeles, dos Rafaéis, dos Michelangelos, faróis luminosos que se destacam da obscuridade dos séculos decorridos como brilhantes estrelas no meio das trevas profundas. Mas quem pensará em observar a luminosidade de uma lâmpada lutando contra o sol brilhante de um belo dia de verão? Aqui, quando a gente fala desses artistas, né, Fídias e Apeles, Fídias foi um escultor daquele período grego, né, do quinto século antes de Cristo, e Apeles foi um pintor. Aí Rafael e Michelangelo são dois pintores do Renascimento, né, na Europa. Então, quer dizer, quando nós pegamos as artes desses artistas que estão até hoje presentes nos nossos museus, nos nossos livros de histórias da arte e tudo mais, os artistas de hoje procuram muitas vezes repetir aquilo que os outros fizeram.
Então eles olham para uma arte e falam assim, tem uma ideia, eu vou fazer um jeito diferente. E começam então a fazer uma reprodução, porque a produção já foi feita. Então eles tentam fazer uma reprodução colocando o seu toque pessoal, que na verdade acaba, né, simplesmente trazendo ali uma descaracterização da beleza original. Então isso que nós vemos hoje, a falta dessa criatividade em termos de uma arte que venha sensibilizar o homem, é exatamente um resultado desse contexto que nós estamos vivendo hoje, dessas dificuldades, dessas lutas, de todas essas problemáticas. E aí a gente vê que o artista hoje, principalmente, muitos dos artistas, fazem sem dúvida nenhuma produzem sem dúvida nenhuma vamos dizer que eles elaboram uma grande produção, mas em virtude das necessidades que o mundo atual acaba oferecendo, nós encontramos artistas que dependem que precisam viver, precisam fazer com que a sua arte seja uma arte comercial, uma arte vendável e uma arte rentável. Consequentemente, se você coloca como foco do seu trabalho o valor que você vai receber, significa que você vai desqualificar. Então, no passado, nós tínhamos artistas que viviam em função dessas produções e eram, ao mesmo tempo que eram escravizados, eles eram também patrocinados, eles viviam em função daquilo que eles, em função do sonho de serem artistas. Tanto que muitos deles acabaram morrendo pobres. Deixaram aquela grande obra, trabalhavam desesperadamente e de repente, puf, morriam. Aqui no Brasil nós temos uma situação bastante semelhante no caso do Aleijadinho, que produziu aquelas obras sacras no século XVII para o século XVIII, né? Ali, para quem já viajou para Minas Gerais, nas cidades históricas, dá para conhecer bastante, né? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas delas, como Sabará, Mariana, Congonhas do Campos, outras próximas naquela região. Então a gente vê ali as obras de Aleijadinho, todas relacionadas com as igrejas daquele período. E aí então era um artista que vivia em função do seu sonho, um artista que vivia em função da sua arte. E não por ser religiosa, mas nós falamos pela sensibilidade que a arte transmite. Né? Então, por isso nós encontramos hoje uma grande dificuldade. Quando alguém quer, por exemplo, ser um artista, né? Barbacena, São João del Rei, todas essas aí, né, fazem parte de um circuito turístico. Então, quando nós vemos na televisão hoje, o que os programas de televisão que oferecem oportunidades para os artistas, qual é o projeto de vida que eles oferecem? Então você vê, por exemplo, programas de calouros, né, em que as pessoas vão lá para apresentar a sua arte, mas que na verdade eles cantam artes de outras personalidades, de outros artistas, e a busca deles, na verdade, é a busca da fama, é a busca do dinheiro. A mesma coisa aconteceu, como eu comentei com vocês, com Wolfgang Amadeus Mozart, que foi esse grande artista que deixou marcado na história o seu trabalho musical, com as óperas, né, com as árias, com as melodias e tudo mais, e acabou morrendo quase como indigente. Então hoje, não sei se nós podemos dizer assim que nós fomos contaminados pelo capitalismo, né, ou se as necessidades materiais se sobrepõem aos sonhos, né, às inspirações espirituais. Mas hoje certamente nós temos uma vivência bastante diferente. Né? Continuando aqui para nós. Né? É a mesma coisa também. Né? Continuando aqui para nós. O mundo caminhou a passos de gigante desde os tempos históricos. As filosofias dos povos primitivos gradualmente se transformaram. As artes que se apoiam sobre as filosofias, que lhes são a consequência idealizada, tiveram elas também que se modificar e se transformar. É matematicamente exato dizer que, sem crença, as artes não têm vitalidade possível, e que toda transformação filosófica acarreta necessariamente uma transformação artística paralela. Aqui nós temos dois pontos a observar. Né? Primeiro que, sem crença, a arte não tem vitalidade. Ou seja, se o artista não cria arte acreditando realmente naquilo que ele produz, ele vai fazer algo artificial. Ele simplesmente tem que produzir. Nós temos os escritores hoje, quando nós pegamos os textos do passado, né, quando nós pegamos uma história de Roma, quando nós pegamos
a Odisseia, a Ilíada de Homero, né, que são aqueles artistas, que é aquele artista do passado, que inclusive foi até retratado, né, por Dante Alighieri no seu A Divina Comédia. Nós temos retratavam assim grandes eventos clássicos, grandes obras épicas. Hoje, quando um artista quer começar a escrever e ele assina um contrato com uma editora, ele tem quase que uma obrigação de produzir as obras em determinado período, já que ele é um escritor. Então os editores ligam para ele e dizem assim, olha, você tem até o fim do ano para me entregar seu livro, porque do contrário o nosso contrato vai ser rompido. E aí então ele tem que sentar, e a gente vê isso bem retratado nos filmes, né? Quando os artistas se sentam em frente a uma máquina de escrever, se sentam em frente a um computador, e aí eles começam a digitar alguma coisa e apagam. Digitam de novo, rasga a folha e joga fora. Depois digita porque eles estão pressionados a criar alguma coisa. E aí eles se isolam numa casa do campo, se isolam num quarto de hotel, saem em busca de qualquer tema porque eles precisam produzir. Então, na verdade, ele não escreve aquilo que ele sente. Ele não escreve aquilo que ele pensa de uma forma tranquila, de uma forma harmoniosa. Mas ele é obrigado a produzir alguma coisa em virtude da cobrança. A mesma coisa acontece com as gravadoras. Nós pegamos hoje os artistas, os cantores, que são pressionados pelas gravadoras. Você tem que produzir um disco. O empresário pegando no pé, os shows que são intermináveis, porque exatamente a arte hoje, ela não é mais uma arte motivada pela inspiração. Ela é uma arte motivada pela ambição. E aí então a gente vê a transformação. Se hoje nós vivemos uma filosofia capitalista, a arte, como foi colocado por Kardec aqui, repetindo aqui, é matematicamente exato dizer que sem crença as artes não têm vitalidade e que toda transformação filosófica acarreta necessariamente uma transformação artística paralela. Então hoje qual é a filosofia de vida que nós temos? Aquela influência materialista, onde o consumo, a fama, o poder são os elementos principais desse nosso mundo hoje, né? Ao mesmo tempo em que as pessoas começam a sentir cada vez mais esse vazio interior, porque elas não têm mais tranquilidade. A forma de viver da sociedade acaba quase que impondo a você uma forma de viver pessoal. Se você muda o seu modo de viver, se você quer viver ao contrário, você é considerado um alienígena, você é considerado um estranho. Então você tem que acompanhar aquilo que massificamente recebemos todos os dias em nossas casas. Você olha para o lado, você vê o seu vizinho com estilo de vida, você vai ao seu trabalho, você vê os seus colegas de trabalho com estilo de vida, você liga a televisão, você assiste um programa de entretenimento impondo um estilo de vida, e aí você olha para a sua vida e fala, eu preciso ter aquilo também. Os comerciais o tempo todo empurrando produtos, os programas mostrando roupas, casas, móveis, automóveis e tudo mais. Então todo mundo quer viver aquilo. Podemos perceber que não há um lugar que a gente vá que não haja uma propaganda comercial empurrando algum tipo de produto. E hoje, com a tecnologia, com a criatividade, com a mídia, essas propagandas são cada vez mais elaboradas. Então mostra um carro caindo do espaço, um carro saindo do meio da terra, aquele carro limpinho caminhando por uma cidade vazia, aquele homem bem vestido dentro de um carro, cheio de mulheres sensuais em volta. É exatamente isso que é passado para nós hoje. E como nós temos essa nova filosofia de vida, do capitalismo, do consumismo, a nossa arte vai fazer a mesma coisa. A arte vai deixar de ser aquela arte ingênua e vai se tornar hoje uma arte tendenciosa. Essa é uma situação que nós estamos vivendo hoje. Deixa eu ver aqui, a Tina perguntou o que será dos nossos jovens num futuro próximo com tanta influência negativa. Vai depender daquilo que nós passarmos para ele hoje, né, Tina? Porque embora eles tenham uma influência negativa vinda do exterior, dentro dos lares os pais têm a responsabilidade de transmitir os seus valores. Só que infelizmente, como os pais também não estão preparados, vamos ver o que vai acontecer. Mas como a tendência da humanidade é se espiritualizar, mesmo que seja de uma forma dolorosa, sofrida, né? Porque se você não reconhece essa grandiosidade de Deus, vamos dizer assim,
pelo amor, você vai conhecer pela dor. Se você não vai espontaneamente, você vai por necessidade. E é o que nós estamos vendo hoje. A necessidade do mundo impulsionando as pessoas para se espiritualizarem, para encontrar essa paz interior. Então, o que vai acontecer, o modo como as coisas vão acontecer, infelizmente vai ser um modo bastante trágico, bastante doloroso, bastante tumultuado, porque nós precisamos primeiro quebrar essa filosofia, né, essa forma de viver que nós adotamos hoje, quase que de uma forma inconsciente, para podermos adotar uma nova forma. Então os homens vão ter que deixar de dar valor para o dinheiro e viver em função apenas das suas necessidades materiais básicas e trabalhar o resto do seu tempo para poder se espiritualizar. O que nós fazemos hoje é os homens trabalhando em período integral para poder sobreviver e satisfazer as suas necessidades e ambições, e ao contrário disso ele faz hora extra para poder se espiritualizar. Né? Então é um modo de viver que nós temos hoje bastante dramático. Né? Continua aqui para nós. Em todas as épocas de transformação, as artes periclitam, porque a crença sobre a qual elas se apoiam não é mais suficiente para as aspirações engrandecidas da humanidade, e que os princípios novos, não estando ainda adotados de uma maneira definitiva pela grande maioria dos homens, os artistas não ousam explorar, senão hesitando, a mina desconhecida que lhes abre sobre os pés. Né? Então aqui mostra exatamente essa desorientação que nós estamos passando hoje. As crenças já não são mais suficientes. As necessidades se sobrepõem às crenças. As necessidades se sobrepõem às inspirações das pessoas, ou à inspiração das pessoas. Né? A Fraterna colocou: os pais passam uma ideia de vida e a mídia outra. Isso está acontecendo. Mas, na verdade, a maioria das vezes, Fraterna, os pais acabam passando exatamente aquilo que aprenderam com a própria mídia no decorrer da sua formação moral. Tanto que nós vemos hoje que é bastante comum você ter os dois pais trabalhando, os filhos constantemente frequentando escolas, cursos, academias e tudo mais, e o contato familiar já não existe mais. No passado nós tínhamos uma estrutura em que os pais trabalhavam, em que o pai trabalhava, a mãe ficava em casa. Né? Então, embora fosse uma estrutura que hoje já não seja mais possível por causa das necessidades que nós temos, mas nós vemos que naquele período a família ficava mais unida. Consequentemente, os valores eram valores que se difundiam com mais facilidade entre todos os familiares. Hoje, pelo fato de nós termos famílias desestruturadas, casamentos que não se sustentam, os pais que precisam trabalhar em período integral e um pouco mais além, para poder sobreviver de um modo digno, dentro do padrão que eles desejam, então a família acaba aqui se dispersando. Então esses pais que vivem essas necessidades hoje, embora até gostariam de ter seus filhos bem formados moralmente, uma família unida, na prática isso eles não conseguem fazer. E isso acaba trazendo muito mais angústia, porque nós vemos os pais desejando educar os filhos, desejando amar os seus filhos, mas não tendo condições de fazer isso, porque se eles fizerem isso, as necessidades pioram. Então existe um conflito muito grande hoje no estilo de vida que nós optamos em viver, que nós somos naturalmente conduzidos por essas nossas tendências, e agora estamos sofrendo as consequências disso. Como resolver isso? A gente vai ter que aguardar o mundo se transformar. Nós nos transformarmos, nós valorizarmos valores diferentes, valorizarmos elementos diferentes no nosso modo de viver, valorizarmos os relacionamentos, valorizarmos os sentimentos entre as pessoas, valorizarmos as virtudes que podem ser cultivadas dentro dos núcleos familiares, porque nós estamos valorizando o que hoje? O conforto, o lazer, os prazeres, as aquisições, o patrimônio. Então a gente vai ter que mudar isso. Só que para você mudar, você vai sofrer as consequências do orgulho, da vaidade, de você abrir mão daquilo que considera importante naquele momento, enfim. É o que a gente vai sofrer hoje. Né? O Braço colocou, né, mas o que ela está tentando é totalmente errado, Tina. Né? Tá.
A Miriam colocou, né? Mas acho que estamos chegando a um ponto que já começamos a rejeitar coisas inúteis, né? Olha, Miriam, a gente rejeita, pelo menos na vontade, mas na prática, eu acho que nós somos ainda impulsionados a isso por uma necessidade. Você fala assim, olha, eu não queria viver desse jeito, mas eu ainda preciso. Então, quanto tempo isso vai demorar, a gente não sabe. Mas, como nós estamos falando, com relação às artes, por exemplo, a gente vê claramente isso, né? Tudo que a arte produz, quando você fala assim, eu sou um artista, que tipo de artista você... Ah, sim, é um começo, sem dúvida. Tudo começa no primeiro passo, né? Quando nós pegamos, eu sou um artista, o que você faz? Ou você é um pintor, um cantor, um ator? E qual é o tipo de trabalho que você desenvolve? Aí ele começa a fazer um relato e começa a ver exatamente que tudo aquilo que ele produz está relacionado com o seu cotidiano. Ele não consegue produzir nada além. O Hermes colocou, mas isso seria parte de uma evolução? Olha, Hermes, eu acho que nós estamos passando por uma parte de revolução. Porque uma evolução é quando você encontra... Eu acredito que seja quando você encontra uma linha filosófica, um modo de viver, uma filosofia de vida, e que ela simplesmente vai evoluindo, ela vai se desenvolvendo. A partir do momento em que você tem uma filosofia, você segue por um caminho, e que você precisa sair desse caminho para começar outro, aí você precisa se revolucionar. Então o que a gente está vivendo hoje é um processo difícil, que é uma consequência natural daquilo que nós escolhemos, uma consequência natural, e nós chegamos num beco sem saída. Hoje nós estamos assim, olha, esse caminho não vai dar em nada. A gente vai ter que mudar de caminho. Só que para mudar de caminho a coisa vai complicar. A gente vai ter que abrir mão de muita coisa para escolher uma nova forma de viver. A evolução tecnológica é clara, isso não há dúvida, porque basta a gente ver no nosso modo de viver hoje que a tecnologia está presente em tudo e tende a ficar muito mais intensa. Mas o problema é que a tecnologia, de um modo geral, ela é neutra. A grande questão é o que nós fazemos dela. E nós estamos usando a tecnologia para entretenimento, para conforto, para satisfação de orgulho, e não uma tecnologia para poder aliviar o sofrimento do mundo. Basta a gente ver, a gente conversou sobre isso há alguns anos, sobre as indústrias farmacêuticas, por exemplo, em que você pergunta assim, qual é o objetivo principal das indústrias farmacêuticas? A indústria ela visa aliviar o sofrimento do mundo ou visa o lucro? Os meios de comunicação é a mesma coisa. Você tem as empresas de televisão, de jornais, de revista. Qual é o objetivo? É informar a população ou ganhar dinheiro em cima da informação que eles selecionam? É a mesma coisa que a gente vê. Então a tecnologia está presente em tudo, mas infelizmente voltada ainda para os interesses particulares. A Fraterna colocou que com essa forma de visão de vida, o amor incondicional está ainda muito longe, e nós ainda longe da melhoria espiritual, sem dúvida. Está uma distância quase que abissal, mas o fato de nós já termos necessidades e vontades, como a Miriam colocou, já é um grande começo. Deixa eu ver aqui, estamos já com todo o conforto que a tecnologia pode nos dar, e ninguém abre mão. E quando a gente se acostuma, Brás, não tem jeito. Eu vejo isso na minha área, as pessoas estão cansadas de consumir, por incrível que pareça. Houve uma época, quando a TV ficou acessível, cada filho ganhou uma para o seu quarto e as famílias se isolaram. Hoje eu recebo muitos pedidos de TV na sala para reunir a família novamente. Sem ter necessidade disso, isso é muito positivo. Vamos em frente aqui, pessoal. Aqui tá. Durante as épocas primitivas, em que os homens apenas conheciam a vida material, em que a filosofia divinizava a natureza, a arte procurou, antes de tudo, a perfeição da forma. A beleza corporal era, então, a primeira das qualidades. A arte se aplicou a reproduzi-la, a idealizá-la. Mais tarde, a filosofia entrou num caminho novo. Os homens, progredindo, reconheceram, acima da matéria, uma potência criadora e organizadora, recompensando os bons, punindo os maus, fazendo da caridade uma lei. Um mundo novo, um mundo moral, edificou-se sobre as ruínas do mundo antigo. Desta transformação, nasceu uma arte nova, que fez palpitar a alma sob a forma
e juntou a perfeição plástica à expressão de sentimentos desconhecidos dos antigos. Então, naquele período, quando a gente fala da arte greco-romana, nós tínhamos ali os artistas que valorizaram a forma. Basta a gente ver as estátuas que foram construídas, os monumentos, né, construídos visando satisfazer as necessidades dos homens, os coliseus, os teatros, os estádios, né, as grandes construções, os bustos que foram criados também naquela região. Então valorizava-se a forma. Aí começou uma época em que o homem começou a se sensibilizar com a espiritualização, embora fosse, por um lado, de uma forma impositiva pelo poder da igreja naquele período, por outro, era de uma forma em que o homem demonstrava realmente o resultado da sua fé. Ele utilizava a arte, o seu talento, para representar aquilo que ele sentia. E eram artes belíssimas. Ninguém cria algo artificial, como Kardec lembrou aqui para nós, de uma forma sem que ele tenha crença naquilo. Então ele faz porque ele acredita. Né? Então ele acaba construindo, ele acaba se envolvendo, ele precisa então de uma forma ele acaba sentindo necessidade de expressar esses seus sentimentos, expressar essas suas ideias. Então chegou nesse período. E aqui continua Kardec. O pensamento viveu sob a matéria, mas revestiu as formas severas da filosofia, na qual a arte se inspirava. Nas tragédias de Ésquilo, nos mármores de Milo, sucediam as descrições e as pinturas das torturas físicas e morais dos réprobos. Aqui Ésquilo, para quem não conhece, ele foi um dramaturgo, né, criou peças teatrais no século V, século VI antes de Cristo. Ele representava principalmente ali todos os dramas, né? A gente viveu naquele período, para quem estuda um pouquinho de história antiga, lembra que os persas, né, que hoje são representados pelos iranianos, pelos iraquianos e tudo mais, eles tinham uma grande ambição de expandir seu território. E acabavam invadindo a Grécia, que era um celeiro cultural, né, e também de grandes riquezas. Então, para quem se lembra daquele filme 300, para quem se lembra da Guerra de Troia, né? Então são representações artísticas daquele período. E Ésquilo, que viveu naquele período, escrevia peças sobre isso. Então ele acabou ficando imortalizado exatamente pelos fatos dele descrever as guerras que a Grécia teve com a Pérsia. A guerra de Maratona, que deu nome à corrida olímpica que nós temos hoje. Tudo isso aconteceu naquele período. Né, os mármores de Milo, né, Milo foi uma ilhazinha ali no Mar Egeu, no sul da Grécia, que ela era dominada pelo Império Otomano, né, que depois acabou, né, de algumas divisões, né, se transformando no Império Turco. E a Vênus de Milo, aquela estátua sem braços que nós conhecemos de fotografias, né, que se encontra inclusive lá no próprio Louvre, lá em Paris, é uma das expressões artísticas mais belas daquele período. Então ela acabou sendo encontrada lá no comecinho do século XIX. Kardec até teve a oportunidade de conhecer isso pessoalmente, né? Já que ela foi levada para Paris, e ali em Paris acabou ficando em exposição. E Kardec, sendo um homem de cultura como ele era, a gente imagina que nos períodos de folga, né, nos momentos de família com ele ia visitar esses museus, essas exposições. E a Vênus de Milo, então, ela acabou perdendo os braços, ninguém sabe por quê, mas ela representa, então, essa beleza artística daquele período. Então, tanto Ésquilo, que era um dramaturgo, como Milo, né, como essa estátua de Milo, dessa ilha, demonstra exatamente a qualidade artística daquele período. Mas elas representavam, principalmente, né, as torturas físicas e morais dos réprobos. O que significa isso? Que eram aqueles indivíduos que ou eles eram derrotados ou eles eram espiritualmente levados, né, para o sofrimento, para a dor eterna e tudo mais. Então, representava isso. Então era uma arte de belíssima qualidade, mas que representava uma realidade bastante dramática para a humanidade. Né? A Miriam colocou, né, os anjinhos eram fofinhos, Jesus era fofinho, Rosado também. Né? Nós moldamos Jesus a nós e não o contrário. Né? Pois é, né? Exteriormente ele acabou virando como nós. O próprio Deus foi assim, né? Deus acabou também se transformando, como foi colocado no livro Gênesis do Antigo Testamento. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança.
E como o homem se olhou no espelho, ele decidiu então que ele se parece com Deus, ou melhor, que Deus se parece com ele, né? A Jandira colocou em cima, né? Acha a tecnologia extraordinária, mas não devemos nos tornar escravos dela. Mas já viramos, né? Não deveríamos, mas nós já nos tornamos escravos dela. Porque nós não falamos escravos no sentido de necessidade prática, mas nós falamos dependentes, escravos, no sentido de vícios, de hábitos, né? Então isso fez com que nós nos tornássemos dependentes dela. Continuando, a arte elevou-se, revestiu um caráter grandioso e sublime, mas sombrio ainda. Ela está com efeito inteira na pintura do inferno e do céu da Idade Média, dos sofrimentos eternos ou de uma beatitude tão distante de nós, tão altamente colocada que nos parece quase inacessível. É talvez por isso que esta última nos toca tão pouco, quando a vemos reproduzida na tela ou no mármore. Aqui a gente tem, de um modo interessante, um ponto específico que nós podemos retratar, que é, no caso, a Capela Sistina, que nós temos lá em Roma. Né? Ela foi construída no final do século XV, e ela tem ali vários artistas que trabalharam reproduzindo ali nos afrescos essa ideia do céu e do inferno. Basta a gente ver, por exemplo, a criação de Adão, né, produzida por Michelangelo. 20 anos depois ele trouxe para nós o juízo final, que mostra as almas que estavam sendo levadas para o céu, para o julgamento, e aquelas que estavam sendo encaminhadas para o inferno. Nós temos, por exemplo, em Roma, ali também numa outra igreja, a estátua representando Santa Teresa d'Ávila, que nós já chegamos a falar sobre ela quando nós conversamos sobre mediunidade, sobre o êxtase de Santa Teresa, né, que é o nome da estátua. Então mostra ela deitada, um anjo cravando uma lança no coração dela, e ela sentindo aquele prazer de estar em êxtase, em contato com Deus, mas ao mesmo tempo sentindo a dor humana, né, que ela possuía. Nós temos também ali a própria Pietà, que mostra aquela dor, aquele sofrimento de Maria carregando Jesus. Né? Então nós temos ali a mesma coisa. Aliás, nessa arte é muito interessante, na Pietà, quando nós temos ali Jesus, ele foi reproduzido de uma forma menor, como se fosse uma criança, e Maria um pouco maior, para mostrar assim aquele calor, aquele carinho de mãe acolhendo o seu filho. Né? Então o detalhe interessante é que nós vemos, tanto em Santa Teresa, como nessas representações dos afrescos da Capela Sistina, representando o céu e o inferno, você entra na Capela Sistina, olha para o teto e você diz assim, ali é a criação do mundo. Aí você vê Deus estendendo o dedinho e Adão estendendo a mão e quase encostando um do outro. Aí você olha para o lado assim e fala assim, olha, sinto muito, mas eu não acredito em Adão e Eva. Então aquela arte, por mais bela que seja, não representa a sua crença. Quando você vê o juízo final, em que tem ali o inferno, aquele monte de almas sofrendo e tudo mais, você olha e diz assim, mas eu também não acredito mais no inferno. Até mesmo hoje as religiões falam do inferno, mas se você perguntar para alguém na rua, escuta, você acha que vai para o inferno? Ele vai dizer assim, se existir o inferno, fulano vai para lá. Então é sempre aquela dúvida, se existe que vai, será que não vai? Pergunta para uma mãe, por exemplo, que vê um filho que é um traficante, um filho que é um assaltante, um filho que foi delinquente, que desencarnou, pergunta para ela se ela acredita que o filho vai para o inferno. Obviamente que ela vai dizer que não, que ela tem certeza que ele vai se sair bem, que ele não vai sofrer. Então, na verdade, a religião hoje, a dogmática principalmente, traz essa ideia do céu e do inferno, mas na prática, na crença real das pessoas, essas duas representações não passam de fantasia. A mesma coisa de Santa Teresa d'Ávila, sentir aquele êxtase de se elevar aos céus e tudo mais. As pessoas olham e elas não se veem se elevando ao céu. Porque hoje o dia a dia delas não traz nenhum tipo de representação semelhante a essa realidade. Por isso que Kardec coloca para nós, né, que talvez por isso que esta última, né, nesse caso dessa beatitude, né, que é demonstrada nessa arte, nos sensibilize tão pouco, quando vemos reproduzida numa tela ou no mármore.
Isso Kardec colocava tela e mármore, porque na época dele era apenas pintura e escultura. Hoje nós temos músicas, hoje nós temos o cinema, que também trazem essa representação. Se eu pego para você um filme que traz uma ideia do mundo espiritual, do céu, por exemplo, ou uma ideia do inferno, e você assiste aquele filme no cinema, comendo a sua pipoquinha com manteiga, ali sentindo aquele cheiro de bar e de perfume, que eu acho uma delícia no cinema, né? Diga-se de passagem. E aí então você está assistindo aquilo tudo, aí você sai do cinema e a pergunta é, você acredita realmente naquilo que você assistiu? Ou você gostaria que aquilo existisse? Aí é o grande detalhe que a gente vê, né? Deixa eu ver aqui. A Sandra colocou para nós, você frequenta uma igreja, mas não tem Deus dentro, irá para o inferno, né? Pois é, exatamente a mesma coisa. Você frequenta a igreja, mas se você não tem a sua fé, acaba passando por esse destino, né? Deixa eu ver aqui. Armando colocou, né? Muitos já não acreditam no inferno, mas alguns espíritas acreditam no umbral. Basta ver nosso lar, né, que sabemos que aquilo é uma figuração. Na verdade, a representação que nós temos hoje nada mais é do que um estado de perturbação, né, que acabou sendo representado de uma forma material, porque, como eu falei para vocês, os espíritos relatam aquilo que eles vivem. Eles relatam aquilo que para eles é uma realidade, né? E então, ali, aquilo para nós pode ser um simbolismo, pode ser algo semelhante, mas representa exatamente esse estado, digamos assim, esse estado infernal da consciência. Que como o próprio Papa João Paulo II comentou, que o céu e o inferno é um estado da alma, né? E mais que o espírito acaba vendo isso na sua criação mental, ele acaba revivendo isso tudo. Isso os espíritos falam para nós claramente, né? Então você vai viver aquela representação daquilo que você acredita, daquilo que você traz dentro de si mesmo, que a sua mente é capaz de criar. E se você encontra pensamentos semelhantes, você faz uma criação coletiva. É aí que se transforma, então, nada geográfico, mas simplesmente uma criação mental de todos aqueles que padecem do mesmo tipo de sofrimento, de angústia, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, Armando, né? É aquela coisa, né, que, como eu falei para vocês, nós já comentamos isso várias vezes. Quando você vive numa sociedade em que a cultura é limitada, tudo aquilo que vem mastigado, tudo aquilo que vem de uma forma mais fácil, acaba sendo mais absorvido, né? Então, como eu falei, a gente fala assim, mas você vai numa igreja evangélica e você encontra muita gente, como já foi constatado pelo próprio IBGE, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que grande parte daqueles que seguem essas religiões pentecostais são pessoas que têm poucos anos de estudo. Pessoas que têm 5 anos, no máximo 10 anos de estudo, mas a grande maioria entre 5 e 6 anos de estudo, ou seja, chegando até a 5ª série, 6ª série. Aí você chega numa igreja, o que ela vai querer ouvir? Vai querer ouvir de uma forma romanceada a criação do mundo, o destino, onde ela vai, se ela for boa, se ela for má, a mesma coisa. E aí a gente pensa, por exemplo, que quando você vai a um centro espírita, você vai encontrar pessoas altamente intelectualizadas que são capazes de pensar diferente. Sim, as estatísticas mostram que os espíritas possuem ali um tempo de estudo muito maior, de 10 a 17 anos, mais ou menos, 16 anos de estudo. Isso mostra pessoas que já passaram do ensino fundamental, do ensino médio, já chegaram no nível superior. Mas o fato de estarem intelectualmente formadas, de você ter uma faculdade, de você ter uma graduação, uma pós-graduação, não te dá condições necessariamente de você pensar filosoficamente de um modo diferente daquilo que você pensava. Então você pode ser um engenheiro, um médico, um advogado, qualquer tipo de formação superior, mas quando eu passo para você uma historinha do mundo espiritual, você aceita. Porque nós estamos ainda, em termos de filosofia, em termos de espiritualidade, nós estamos ainda nessa fase primária. Então eu posso intelectualmente questionar aquilo, mas muitas vezes eu tenho uma grande dificuldade de aceitar aquilo que eu passei a vida inteira acreditando. Então nos centros espíritas nós vamos encontrar a mesma coisa. Tanto é assim, que nós percebemos que os salões de palestras dos centros espíritas são muito mais cheios do que as salas de aula. Vocês já repararam?
Chega a ser naquele auditório que tem 600 pessoas, 1000 pessoas, dependendo do tamanho do centro espírita, e vai ver aquele monte de gente. Você pergunta, quem aqui frequenta algum curso aqui de livro da codificação? Você vai encontrar ali no máximo, exagerando 10%. O resto é espírita de palestra. Além disso, né, Miriam, não sobra tempo para estudar, não tem paciência para estudar, não tem vontade de estudar os livros que são propostos. Agora, se você faz um livro de nosso lar, estudando, baseando-o naquilo que a codificação traz, a coisa já fica diferente. Mas a coisa não é assim. Esse é o grande problema, né? Olha, Jandira, pelo menos aqui nós estamos numa sala de aula, todo mundo aqui estuda sala de aula, né? A gente pelo menos está nessa vantagem, né? A gente tem esse benefício pelo menos, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Mateus colocou: o mundo invisível é apenas o que o nosso pensamento imagina. Mais ou menos, Mateus. A gente teria que fazer um estudo mais específico sobre isso, tá? Numa outra oportunidade, para a gente poder conversar um pouquinho mais, tá? Então, assim, você entra em sintonia com aquilo que o pensamento coletivo acaba criando. Então, não é o que você cria no seu mundo particular. Muitas vezes você entra em sintonia com aquilo que já existe de uma forma coletiva. Então, você simplesmente é uma questão de adaptação e não de criação, tá? Mas a gente pode falar disso oportunamente depois. Deixa eu ver aqui. O Hermes colocou, né? Eu ainda não entendi bem por que certos programas religiosos na TV só fala no Antigo Testamento, né? Eu vejo os dois, né, Hermes? Mas é que quando você fala dos grandes profetas do passado, para variar um pouquinho, para não falar só de Jesus, fica mais interessante também, né? Mas alguns temas acabam sendo uma adaptação daquele passado de 3.000 anos, 3.000, quase 4.000 anos, a adaptação do nosso tempo atual, né? Isso acaba sendo muitas vezes inacessível, né? Porque você só seleciona aquilo que interessa. Para você falar de uma forma clara e objetiva, você teria que pegar todo o conteúdo do Antigo Testamento e falar com toda tranquilidade que isso é uma realidade atual. Só que não é. Basta você ver, por exemplo, que pega alguém que viveu 150 anos, a 3.000 anos, fala, por exemplo, de escravidão que era legítima, um homem que tinha mais de uma mulher. Se você por acaso cometer alguma coisa, eu corto seus braços. Quer dizer, então, na verdade, a Bíblia ela acaba sendo 10% aproveitada, que são só aqueles temas morais de interesse, e o resto acaba sendo descartado, porque se ele foi estudado detalhadamente como deveria ser, muita coisa seria questionada. Então o que faz? Abre o livro, pega alguns versículos, alguns capítulos, algumas personagens e trabalha um tempo todo em cima deles. Fora daquilo você não consegue trabalhar. Né? Pois é. A Fraterna colocou, né? Cheio mesmo, né? Ficam as igrejas evangélicas, todos lá vão para procurar um milagre. No centro espírita também, Fraterna, não está diferente não. Se você perguntar assim, você veio para cá por quê? Você gosta da doutrina ou porque você precisa? A maioria vai dizer que precisa, né? Então, infelizmente, é assim que a gente tem que acaba encontrando, né? Vamos só para a gente acelerar mais um pouquinho aqui, pessoal. Vamos lá. E continua. Hoje ainda, ninguém poderia constatar um mundo. Aliás, hoje ainda ninguém poderia constatar. O mundo está num período de transição, arrastado entre os hábitos antiquados, as crenças insuficientes do passado e as verdades novas que lhes são progressivamente desvendadas. Como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. O Espiritismo nos mostra com efeito o futuro, sob um dia novo, e mais ao nosso alcance. Através dele, a felicidade está mais perto de nós. Ela está ao nosso lado, nos espíritos que nos cercam, que nunca deixaram de estar em contato conosco. A morada dos eleitos, a dos réprobos, não estão mais isoladas. Há solidariedade incessante entre o céu e a terra, entre todos os mundos de todos os universos. A felicidade consiste no amor mútuo de todas as criaturas chegadas à perfeição, e numa constante atividade que tem por objetivo instruir e conduzir para esta mesma perfeição aqueles que se retardaram. O inferno está no próprio coração do culpado, que encontra o castigo nos seus remorsos, mas não é eterno, e o mal
entrando no caminho do arrependimento, reencontra a esperança, esta sublime consolação. Obrigado. Essa sublime consolação dos infelizes. Então a gente vê aqui que a filosofia espírita, trazendo para nós uma nova forma de avaliar a nossa existência, ou seja, eu não nasci do nada e eu não vou parar no nada. Eu não estou condenado ao sofrimento eterno e nem à vivência de um prazer eterno. Eu estou simplesmente destinado a uma evolução constante. E mesmo chegando na condição de felicidade plena, eu continuo em atividade e eu continuo consciente desse processo, né, ao qual eu me submeti, de evolução através da dor, através do trabalho, através da conquista, da conscientização, de tudo. Então hoje nós temos uma nova filosofia e a partir dessa filosofia nós teremos também uma nova forma de expressar as nossas ideias artísticas. Então é o que a gente espera que aconteça. Hoje nós temos alguns grupos que são grupos destinados à arte espírita, né, que trabalha com teatro, que trabalha com dança, que trabalha com música, com literatura, com as peças teatrais, que trabalham com cinema, com pinturas. Né? Nós não falamos de pinturas mediúnicas. Isso não é arte espírita, né? Porque a pintura mediúnica nada mais é do que uma manifestação mediúnica para poder comprovar a existência dos pintores. Tanto é assim que os temas que eles abordam continuam sendo os temas que eles abordavam quando estavam encarnados. São paisagens, são flores, são pessoas. Né? Então isso não é a arte espírita propriamente dita. A arte espírita é aquela que traduz, né, através das suas expressões, essa nova filosofia. Então, se você pegar assim, por exemplo, como nós comentamos, dessa arte da Idade Média, da arte do Renascimento, nós temos ali dos períodos mais férteis em termos de criatividade humana. Só que, em termos de qualidade, é excelência. Em termos de conteúdo, é o dogma. A mesma coisa acontece hoje. Nós temos essa arte sendo tratada de uma forma diferente, mas o conteúdo continua ainda restrito ao mundo físico e tudo aquilo que se acredita que vai acontecer com todos nós, né? Então, a arte espírita ela vem trazendo uma nova proposta, uma nova ideia. E por isso nós temos ali os artistas se manifestando, os festivais artísticos espíritas também, né, trazendo essa nova forma de ver. Então, se falar, por exemplo, a dança, que nós temos grupos de danças espíritas, esses grupos de danças trazem melodias e expressões corporais que falam sobre a imortalidade, que falam sobre o renascimento, que falam sobre a regeneração, e não mais condenação. Aquela ideia estática do juízo final, em que as almas ficarão por toda a eternidade ali, já mudou. Hoje nós temos ali os arrependidos se regenerando através da reencarnação, através do esclarecimento, através da sua reforma íntima. E a arte está representando isso hoje. Claro que não com a qualidade que a gente espera. A gente pega, por exemplo, os filmes que nós temos hoje, que falam da doutrina espírita, ou de personagens da doutrina espírita. Nós tivemos o primeiro que chegou para nós, que foi o Joelma, né? O Joelma, o filme que foi lançado na década de 70, ali 72, se não me engano, 73, representa a ideia do espiritismo, mas falando do quê? De um incêndio, de pessoas que desencarnaram, mas depois mostraram que elas continuavam vivas. Então utilizou aquele conteúdo do nosso mundo e também a ideia espírita. Depois nós tivemos um pouco mais para frente uma novela, por exemplo, da Janete Claire, A Viagem, que falava sobre situações do mundo, mas já trazia também um conteúdo do mundo espiritual. Depois nós tivemos outros filmes, mais recentemente tivemos falando sobre Bezerra de Menezes, falando sobre Chico Xavier, falando sobre o Nosso Lar, falando sobre os Mensageiros. Mensageiros não, falando sobre... Qual foi esse último que saiu, pessoal, que eu esqueci? Me ajuda aí, por favor. O último filme que saiu no cinema, filme espírita. Quem dá mais, quem dá mais... A vida continua, obrigado, Ziluz. Mas a gente vê assim que são produções que deixam muito a desejar.
Nós temos a própria biografia de Kardec, que começa a ser produzida para o cinema também, logo logo a gente vai ver nas salas. Então a gente vê que, embora tenha vontade, nós não temos qualidade. São filmes fracos, filmes que temos também o filme dos Espíritos, né, que foi criado pela Fundação Espírita André Luiz. Então, temos todas essas obras, os livros que são escritos também, que são livros bem escritos, mas com histórias que ainda deixam a desejar. Então, a arte começa a se modificar agora. Nós tivemos uma pesquisa feita há uns 2 anos pela Associação Brasileira de Editoras, mostrando que os livros espíritas foram os livros que representam o gênero mais vendido no Brasil em 2010. Então mostra assim que a quantidade de livros espíritas vendidos foi absurda. Muito mais do que literatura comum. Então hoje você pega os livros que são, né, de médiums, livros de escritores, isso chama muito a atenção. E as pessoas querem ler esse tipo de leitura porque elas buscam uma resposta para suas angústias. E isso é algo muito interessante. A quantidade de programas que falam de espiritismo na televisão também é muito. As novelas hoje, por exemplo, representam imortalidade, contato, só que de uma forma humana, né? Você pega, por exemplo, vai mostrar a manifestação de um espírito numa determinada cena. Ah, que legal, o espírito continua vivo. Mas o que o espírito está fazendo? É o espírito que está obsediando, é o espírito que está perseguindo, é o espírito tal. Porque não é um espírita, né? Não é um material espírita, né, Miriam? Porque quando se fala sobre essa realidade do mundo espiritual, eles procuram fazer uma adaptação daquele trabalho que está sendo desenvolvido com esse tema. Então, pelo fato de não ser espírita, não tem fidelidade nenhuma com a realidade do mundo espiritual. Ele vai colocar aquilo que interessa, aquilo que é interessante. Só que nós sabemos que essa arte que trata desse mundo espiritual não é algo baseado numa crença, como Kardec colocou. É baseado numa tendência. Porque isso vende. Se você coloca, por exemplo, um quadro no Fantástico, faz um Globo Repórter, qualquer coisa relacionada com fantasma, com espiritualidade, vai dar uma audiência absurda. Então esse tipo de produto é produzido muito mais para ser vendido do que para ser como material doutrinário. Porque as pessoas querem isso, isso vende. Mas não significa necessariamente que quem produziu aquilo acredite fielmente que é uma realidade. E é uma pena, né? Lamentamos muito isso. Né? O Hermes colocou a novela das Ondas 9, fala algo sobre o espiritismo quando se refere à moça que desencarnou e o rapaz que sente o espírito desencarnado perto dele. Pois é, fala não de espiritismo, né? Fala de espiritualismo, vamos dizer assim, dessa realidade do mundo espiritual, mas num tema ainda relacionado, em obsessão, em sofrimento e tal. Nós não conseguimos ainda representar de um modo sublime essa realidade do mundo espiritual. Deixa eu ver aqui. O Braço colocou, a última vez que teclei com o altivo do CELD, nós comentávamos do livro Violeta. Ele disse que li, gostei e autorizei pôr na livraria, né? É uma mudança de comportamento coletivo, né? Os livros têm esse objetivo de fazer uma atração e depois tem um compromisso ao mesmo tempo de fazer depois a educação, né? Não pode simplesmente colocar a ideia final nesse livro, né? Deixa eu ver aqui, o Armando colocou, né? Lembrando que essas obras, em sua maioria, não falam da doutrina, e sim de mediunidade, a vida após-morte. Mediunidade, o tema da vida após a morte não é uma coisa de doutrina espírita. São temas espiritualistas, mais espiritualistas do que espíritas de um modo geral, né? Porque o espiritismo, na verdade, ele é uma doutrina que te estimula a pesquisa, a investigação, ao esclarecimento, né? Então, você precisa trabalhar em cima desses princípios. Agora, você falar de vida após a morte, você não fala necessariamente de espiritismo, sem dúvida nenhuma, né? Deixa eu ver aqui. A Miriam colocou, né? Eu gostei muito daquele filme A Presença, né? Achei bem coerente. Mas o espírito ali preso, né? Era pálido, né? Senão a gente não entrava no clima, né? Mas depende do que ela acredita, né, Miriam? Se você se acreditar como morto-vivo, você vai se manifestar como morto-vivo, né? Deixa eu ver aqui. O que o Armando quis dizer, o Hermes colocou, o Matheus também colocou, quando se fala em vida após a morte não é coisa de espiritismo, a gente lembra que o espiritismo estuda a vida após a morte, mas nem todas as vezes que você fala de vida após a morte você fala de espiritismo. Tá? Essa que é a diferença de uma coisa para outra.
Então, se você pegar o filme, por exemplo, o filme Ghost, que vocês lembraram aqui, quem que falou do Ghost, né? O Braço colocou. O Ghost fala de vida após a morte. Ele é um filme espírita? Não, não é. Né? Então é isso que isso está querendo dizer. Você falar de temas que o espiritismo analisa é uma coisa. Você falar de doutrina espírita, você tem que partir de uma investigação. E não simplesmente você soltar um tema. Mediunidade, por exemplo. Você fala da médium. O filme Ghost é a mesma coisa. Fala de mediunidade, fala de vida após a morte, fala de obsessores, mas aquilo ali é um filme espírita? Não. Ele está baseado nos princípios do espiritismo? Não. Ele dá ali a ideia de uma realidade espiritual que o artista criou. Né? Então, agora, quando você quiser falar de doutrina espírita, muito bem, nós vamos pegar aquele personagem, o que é certo, o que é errado, o que é possível, o que não é, o que é fantasia, o que não é. Aí sim nós vamos tratar de doutrina. Tá? Porque enquanto for falar só de temas, ele acaba sendo apenas uma fantasia. Aliás, falar de reencarnação hoje é uma festa. Né? Você assiste, por exemplo, o filme A Múmia, né, que é aquele filme de fantasia e tal, ali você tem reencarnação. Você tem ali a esposa do herói, você tem a vilã, e as duas eram encarnações da esposa do faraó e da filha dele. E aquilo não significa nada de espiritismo. Fala-se sobre reencarnação. Né? Então é nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que quando a gente vê na televisão alguma coisa falada de temas estudados pelo espiritismo, não significa que aqueles temas estão sendo falados dentro dos princípios espíritas. Mas já é um grande começo. O fato desses temas serem abordados, ainda que de uma forma um pouco fantasiosa, é algo muito positivo, porque no passado não se falava nesse assunto. Aí as pessoas olham, né, e ficam perguntando, né, será que é verdade? Será que é assim? O fato delas começar a se questionar e ter a curiosidade de explorar esses temas já é algo muito produtivo, muito positivo para nós. Pessoal, fechando por aqui o nosso tema de hoje, nós paramos aqui então na página número 239 e nós vamos então buscar aqui sobre as fontes inesgotáveis de inspiração para a arte que nós temos hoje a partir desses temas que a doutrina espírita traz, que a doutrina espírita explora, que a doutrina espírita estuda. Né? Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, o J. Francis vai fazer para nós aqui o encerramento. Pode subir, Francis? Se puder, beleza, já passo para você. Né? Então a gente vê assim que tem bastante coisa. Esse é um tema muito legal de se conversar, como a gente conversou na semana passada. Na semana passada a gente falou bastante sobre música, né? Dessa vez a gente falou sobre escultura, sobre pintura. Né? Vamos ver se no próximo o que Kardec vai aprontar para a gente poder conversar também aqui, e se a gente consegue conversar sobre o tema também. Né? Então assim, já estamos dando uma explorada um pouco mais nesses dois campos, para a gente poder analisar exatamente que se fala na arte aquilo que o indivíduo sente. Se o sentimento dele está preso com as suas dificuldades e problemáticas do cotidiano, a sua arte vai estar relacionada com esses problemas. Quando nós trazemos uma nova proposta, uma nova filosofia, em que o pensamento dele sai do mundo físico